sou a Lígia, faço parte do grupo de mídias do Geração 68, e esse evento é um evento promovido pelo grupo da Brigadas do Geração 68, com a presença do deputado constituinte José Genuíno Neto, deputado federal eleito por São Paulo, um dos deputados mais reeleitos do país, e que teve sucessivamente seu mandato, inclusive chegou a ter 307 mil votos, que é algo assim, maravilhoso. Deputado que sempre lutou pela democracia, né, pela liberdade, pelo direito da classe trabalhadora, e conosco ele fará uma análise de conjuntura sobre os rumos do governo Lula. Eu passo, portanto, a palavra ao Marcelo, membro da comissão facilitadora do Geração 68, para apresentar um pouco o que é o G68, e depois nós iniciaremos com o Genuíno, tendo uma fala de 20 a 30 minutos, depois nós abriremos para as perguntas, que serão mais ou menos, gente, por favor, em torno de 2 minutos, para que possamos abrir o debate. Eu e o Mauri, nós estaremos organizando as inscrições das falas, então, será por quem falar primeiro. Então, Marcelo, por favor, passo a palavra a você. Bom, boa noite, Genuíno, boa noite a todas e todos. É muito bom estar aqui, né? O Genuíno é só uma palavra, né? A vida dele se expressa bem na frase do Brecht, né? De que há aqueles que são imprescindíveis, né? O Genuíno é um dos imprescindíveis, com certeza, em toda a história política de militância no Brasil. Nos conhecemos há mais de 50 anos, nos anos de chumbo, enfim, é uma pessoa que dispensa apresentações. O Genuíno esteve na formação desse novo movimento Geração 68, que, na verdade, é um movimento, não é um partido, não é uma organização, mas é um movimento horizontal, que teve um papel, né, na volta às ruas que fizemos em 2021, né, naquele momento em que a questão da pandemia finalmente nos permitiu voltar às ruas de uma forma significativa. E esse movimento, Virginia, nós, a partir do final de 2021, passamos a nos concentrar numa ação, além do movimento de rua, das entidades, dos partidos, aqui é uma diversidade enorme, a ter uma ação mais organizada e sistemática nas redes sociais, entendidas como um campo de batalha imprescindível, né, no momento que vivemos. Sabemos que a extrema-direita tem um papel ainda muito forte da sua ação política, né, sua ação política nefasta nas redes sociais, e mesmo sendo um grupo relativamente pequeno, né, o nosso movimento também perante o conjunto é pequeno, conseguimos crescer bastante nas redes e chegamos no segundo turno das eleições do ano passado a atingir 500 mil pessoas com postagens, mensagens, debates, etc., convergindo aí para uma ação política de esquerda efetiva, totalmente diferente do que a extrema-direita faz, né? Não somos uma estrutura vertical, não temos dinheiro, não baseamos em fake news, gabinete do ódio, etc. Mesmo assim, com uma estrutura e com um trabalho organizado, né? Nós chegamos, na época do segundo turno, a fazer 5, 6 postagens por dia no Facebook, Instagram, etc. E continuamos esse trabalho, que ele é diário, não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada. Nosso grupo trabalha, cria, debate, todo dia uma ação dentro das redes, né? E também procuramos hoje, já há alguns meses, fazer uma ação mais conectada com outros movimentos, né? No sentido de fortalecer esse trabalho nas redes sociais. Enfim, é isso, essa é a brigada
G68, né, que é a origem a iniciativa de buscar fazer debates políticos, inclusive para orientar e para a gente refletir melhor como deve ser essa nova ação, essa nossa ação nas redes. É isso, né? Não sei se tem mais alguma Obrigada. coisa, né? Obrigada, Marcelo. Então, só para reiterar para aqueles que chegaram agora, eu passo a palavra ao Genuíno, então ele tem um tempo de fala, depois a gente abre as inscrições, cada um terá 2 minutos para intervenção. Então, Genuíno, por favor. Lígia, você me avisa com 25 minutos, tá? Ok, pode deixar. Tá bom. Em primeiro lugar, boa noite. Eu agradeço às companheiras e aos companheiros essa oportunidade de dialogar, de discutir, de debater, de compreender os desafios sobre os rumos do governo Lula. Primeiramente, eu quero focalizar para vocês as condições políticas e as situações históricas em que o Lula chega à presidência da República. Primeiramente, nós chegamos à presidência da República numa crise sistêmica do capitalismo neoliberal no Brasil e no mundo. Uma crise sistêmica que envolve todos os aspectos, todas as esferas, desde a esfera econômica, a esfera social, a esfera sanitária, a esfera cultural, a esfera ambiental, a esfera militar, a esfera da guerra, e uma crise que coloca em debate necessariamente o futuro do planeta e o futuro do país. Então, é uma crise sistêmica diferente da crise revolucionária, porque, subjetivamente, a gente não está com uma organização política de vanguarda capaz de potencializar o desenlace dessa crise. Mas é uma crise sistêmica múltipla, que afeta os indivíduos, a sociedade, e afeta todas as classes, inclusive as mais ricas que dominam o nosso país. O outro aspecto é que essa crise ela tem um desfecho internacional muito claro. É só ver o que está acontecendo com a transição ecológica, ver o que está acontecendo, o que aconteceu com a Covid, e principalmente com a guerra na Ucrânia, que é uma disputa do imperialismo americano e da OTAN para colocar em risco a existência da Rússia como potência regional, com seus interesses regionalizados. A Ucrânia é apenas o cenário em que essa guerra se desenvolve por parte dos Estados Unidos e da OTAN. É claro que, nesse contexto de uma crise sistêmica e de uma crise internacional, nós fomos eleitos, o governo Lula foi eleito numa articulação amplíssima, e essa articulação amplíssima, ela foi, no meu modo de entender, uma aliança com setores conservadores, com setores monopolistas, com setores da direita, vamos chamar assim, da velha direita. E esse é um elemento que eu faço o registro para efeito de conclusões que nós devemos tirar. A circunstância da vitória do Lula, ela foi muito mais importante pelo que ela barrou, pelo que ela evitou. O Brasil respirou, o Brasil ficou aliviado, o Brasil ficou imaginando o que seria o país, o povo brasileiro, se o inominável tivesse sido reeleito. Eu acho que funcionou como um alívio. É só a gente comparar o 1º de janeiro, aquela posse simbólica subir na rampa, e o que representou o 8 de janeiro, a morte, a violência, a intentona golpista. Esse quadro que o país atravessa é um quadro de degradação econômica, de sucateamento do Estado e de empobrecimento da população. Essas 3 questões é importante porque nós vamos discutir nas propostas as limitações do ajuste fiscal. Eu coloco esse cenário sucintamente para dizer que essa disputa não é uma disputa qualquer. O que está em jogo no país é o futuro do país, é o papel protagonista ou não da esquerda, é a necessidade de viabilizar uma alternativa democrática e popular, antineoliberal e antiimperialista. E essa crise, como ela é uma crise sistêmica, profunda e ampla,
ela coloca necessariamente, pelo menos ao nível da propaganda e da agitação, o debate sobre o capitalismo, e nós, como militantes socialistas, temos que levantar as características de um socialismo revigorado, profundamente democrático, profundamente libertário, profundamente transformador. Agora, neste quadro, vocês sabem que não foi fácil chegar na derrota do Inominar. Foi por pouco, todo mundo se sentiu aliviado, e foi um processo dramático desde a prisão, desde o golpe de 2016, a prisão do Lula, a eleição de 2018 e o programa de destruição que foi executado pelas forças que o apoiaram. Destruição das políticas públicas, destruição das liberdades, destruição de direitos, destruição do meio ambiente e a cultura do ódio, do medo, do ressentimento, da intolerância, recolocando conceito como a guerra cultural, conceito como inimigo interno, conceitos que justificaram uma extrema-direita com características protofascistas. Isso, evidentemente, significou uma divisão no conjunto da classe dominante, em que se explicita uma direita, como um amigo meu, Walter Pomar, gosta de falar, gourmet, entre aspas, que busca estabelecer nova maneira, novos métodos. Diante dessa situação, nós encontramos um país quebrado, destruído, degradado, uma economia precarizada. E esse é um elemento importante que vai estar nas propostas. Qual é a grande encruzilhada que nós estamos vivendo diante dessa conjuntura? Primeiro ponto dessa encruzilhada, nós temos que derrotar a extrema-direita, que é filha do neoliberalismo. Não dá para tratar a extrema-direita como se ela fosse um fenômeno sem uma ligação orgânica, estreita com a defesa dos interesses do neoliberalismo. O próprio neoliberalismo tem necessidade de apelar para a ultradireita, para a violência, para a destruição, como uma maneira de administrar a crise. Portanto, derrotar a extrema-direita também se opõe ao neoliberalismo. O segundo desafio dessa encruzilhada é opor-se ao neoliberalismo e não separar o combate à extrema-direita, o combate ao protofascismo, do combate ao neoliberalismo. O mesmo se diz em relação com a ordem internacional, o combate ao imperialismo, particularmente hegemonizado pelos Estados Unidos. É claro que nesse tripé se destaca, como item 4, a necessidade da gente ser protagonista de uma pauta do povo, uma pauta popular, uma pauta que enfrente a crise e que defenda a melhoria da qualidade de vida, que defenda os direitos, que defenda a inclusão. Essa pauta popular, ela está bem sintetizada no salário mínimo, que eu acho que o aumento foi aquém, na questão do combate à inflação, que ainda está, vamos dizer assim, precarizada, e a questão do crescimento econômico. Portanto, essa questão do salário mínimo, do crescimento, da geração de emprego e do combate à inflação compõe esse núcleo de uma política econômica e financeira, que, no meu modo de entender, nós não temos essa garantia com o pacote fiscal que foi enviado hoje ao Congresso. Vamos discutir. É claro que essa pauta popular tem que enfrentar a crise. E é praticamente impossível a gente enfrentar a crise sem enfrentar as casamatas que legitimam, que organizam o neoliberalismo enquanto projeto econômico e social. Nós não podemos nos contentar apenas com o alívio porque derrotamos o que há de pior. A gente não pode se contentar que é diminuir as nossas aspirações. Nem podemos nos contentar, é isso que nós temos, não temos mais nada com isso. Nós não podemos rebaixar a pauta da defesa dos interesses populares e a pauta do enfrentamento da crise sistêmica. Para discutir financiamento das políticas públicas, particularmente a saúde, a educação, a assistência social, apoio à ciência e tecnologia e garantir direitos como direitos inalienáveis e não mera assistência social.
A reorganização democrática das instituições políticas, particularmente o combate à tutela militar e a bolsonarização dentro das instituições do Estado, como PGR, Polícia Federal, AGU, CGU, Polícia Militar, Polícia Civil, quer dizer, a desbolsonarização das instituições do Estado que foram contaminadas é um desafio desse item que eu estou colocando aqui para vocês. A transição para um modelo de crescimento econômico, com inclusão social e com a preservação do meio ambiente é um desafio monumental, que diz respeito à transição ecológica, à defesa da Amazônia, à defesa do meio ambiente, a uma política de prevenção diante das catástrofes e dos riscos que ameaçam a vida das pessoas, particularmente da população mais pobre. É claro que quando a gente está falando em políticas públicas, nós temos que colocar como parte essencial desse programa as políticas públicas de defesa das mulheres, da luta das mulheres, da luta antirracista, da luta da comunidade LGBTQIA+, da luta das populações originárias, numa plataforma, num programa de enfrentamento da ordem capitalista. Nós não podemos aceitar que essas chamadas bandeiras identitárias, que eu prefiro chamar bandeiras libertárias, bandeiras emancipadoras, se separe de um programa econômico, social, político, dentro de uma disputa macro, ideologicamente eficiente, para ganhar corações e mentes. É claro que esse ponto, esta questão, ela está no centro da maior preocupação sobre os rumos do governo Lula, que é a eficiência, a natureza do ajuste fiscal. No meu modo de entender, o arcabouço fiscal, ele mantém certas características do teto de gasto, ele mantém contração no investimento público, ele mantém limitações para os financiamentos de políticas públicas, excetuando aquelas transferências constitucionais, particularmente previdência, educação e saúde, mas ele contém o papel do Estado como investidor, como financiador. Numa crise cíclica, é necessário que a gente coloque nesses desafios a inserção soberana do Brasil. Isso é estratégico e tem repercussão direta aqui. E quando a gente fala inserção soberana do Brasil no mundo, nós estamos avaliando como altamente positiva a visita do Lula à China, as declarações sobre a guerra na Ucrânia, as declarações sobre Taiwan e as declarações sobre o dólar, que irritou o imperialismo americano e os seus porta-vozes aqui no Brasil. Mas é necessário a gente ter um protagonismo estratégico na política internacional. Primeiramente, com a integração sul-americana, que nós integramos um subcontinente que ele é estratégico em recursos naturais, em minérios nobres como lítio, petróleo, como o lítio, ouro, nióbio, e são minérios estratégicos nessa nova ofensiva do imperialismo americano de América para os americanos. É necessária essa integração com a América do Sul, com a América Latina, Caribe, dentro de uma visão de construir um bloco regional. O Brasil acaba de aderir à Unasul, o Brasil defendeu a CELAC, e ela tem que avançar, mesmo considerando que o subcontinente está pulverizado, tem muitas divergências entre governo progressista e governo de centro-esquerda, e governos de direita, que nós temos que compor um modelo de integração regional em que se baseie na cooperação interna e na dissuasão apenas para fora. É claro, pessoal, que eu coloco esses elementos de como vencer a encruzilhada. Qual é o eixo central de vencer essa encruzilhada a partir desses pontos? É uma visão de que o Lula exercerá para ser eficaz, para garantir essas políticas, será um governo de enfrentamento, será uma governabilidade tensionada, será uma governabilidade que, no meu modo de dizer, tem que juntar governança e governabilidade. Governança mais sobre o papel das instituições e a governabilidade,
uma maneira de se relacionar com a mobilização da sociedade. Portanto, nós temos que equilibrar a relação entre ruas e palácios. Para isso, eu acho que é necessário que o governo tensione uma agenda de atendimento aos compromissos que foi a base da sua eleição. E, ao mesmo tempo, não se ficar prisioneiro desse conservadorismo da maioria conservadora no Congresso Nacional. Como é que a gente tensiona e diminui esse risco? Se nós discutirmos a pauta popular, a pauta dos interesses populares e discutir com o processo de mobilização. Por isso que eu defendo, nessa governabilidade tensionada, um modelo de atuar como frente de esquerda dentro do governo de frente ampla. Essa frente de esquerda, com o PT, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, a intelectualidade progressista, os vários movimentos que têm surgido no Brasil, desde a resistência ao golpe até a oposição ao inominável, e as forças que foram importantes na campanha eleitoral, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Eu estou me referindo a um polo de esquerda, a uma frente de esquerda que terá um programa mais estratégico, que discute claramente o enfrentamento dos elementos essenciais do modelo neoliberal, como Banco Central independente, como o teto de gasto, como restabelecer um programa de reestatização. Foi um passo importante o governo retirar Correios, Serpro, Dataprev e outras empresas do plano de privatização, mas eu acho que nós temos que defender que ele avance para tirar do plano de privatização a Eletrobras. E aí tem uma discussão essencial sobre a Petrobras. Até hoje, nós ainda estamos submetidos ao PPI, e preço de produtos importados é uma herança do golpe, e isso tem que ser enfrentado concretamente. Essa pauta da frente de esquerda, da frente popular, que tem que atuar, seja dentro do governo, seja fora do governo, seja no Congresso ou fora do Congresso, seja nas ruas, seja nas articulações políticas. Tem que ter, basicamente, os seguintes compromissos. Primeiro, apoiar o governo Lula incondicionalmente para enfrentar a extrema-direita. Segundo, apoiar o governo Lula para viabilizar a pauta popular, a pauta de defesa dos interesses do povo. Terceiro, apoiar o governo Lula nos posicionamentos e enfrentamento do credo neoliberal, como os pontos que eu já citei aqui. É claro que essa governabilidade tensionada, ela vai exigir de nós uma política de resolver o imediato, mas não perder o médio prazo. Nós temos que, numa crise como essa, trabalhar com a diminuição de danos, o imediato, a melhoria da qualidade de vida, mas tem que sinalizar claramente o futuro. Por exemplo, a luta para recuperar o financiamento do SUS, a luta em defesa de uma educação pública de qualidade integral, com gestão democrática, uma educação apoiada principalmente nos professores e nos movimentos dos estudantes. Para isso, a bandeira de revogação do novo ensino médio é um elemento central de mobilização. E eu entendo que essa pauta ela deve incorporar no processo de luta, dependendo do que acontecer no ajuste fiscal, que eu acho que o PT deve fazer emendas, deve disputar, deve fazer suas críticas fundamentadas, nós temos que discutir proximamente uma reforma tributária que atinja a riqueza e o patrimônio. Essa ideia de a reforma tributária apenas simplificar tributos. A reforma tributária não é neutra. De mexer com a riqueza não é neutralidade. Ela tem que mexer com a riqueza, lucros e dividendos, grandes fortunas e patrimônio da especulação financeira. Eu acho que, estrategicamente, nós temos que sinalizar, como forças progressistas de esquerda, que é necessário enfrentar a hegemonia da oligarquia do sistema financeiro. O sistema financeiro ele conduz uma acumulação financeira monopolizada, inclusive em aliança com setores produtivos como o agronegócio, com as redes de distribuição na área do comércio e com várias ações com fundos na área de privatização. Eu acho que esse caminho que eu estou advogando aqui sobre os rumos do governo Lula
é um caminho de desafio, é um caminho que trabalhar em um terreno quente, é um caminho de trabalhar num terreno de disputa, é um caminho de estar em permanente mobilização. Para isso, nós não podemos ser domesticados por uma espécie de social neoliberalismo. Pelas entranhas do neoliberalismo, e a gente apenas fazer algumas reformas sociais. Nós temos que tratar as reformas sociais dentro de uma perspectiva de enfrentamento do credo, do modelo neoliberal. Com isso, eu acho que o PT, que é o meu partido, eu defendo isso e falo em nome do PT, respeito todas as opções partidárias no campo da esquerda, que tem apoiado ou não Lula, que eu acho que é fundamental. Hoje, em vez de a gente estar disputando cargo, DAS, ministério, a gente disputar políticas, a gente cobrar, a gente fiscalizar. Não é por acaso, pessoal, aquele recado que o Lula deu na segunda-feira passada, citando o Celso Furtado, que para quem governa é muito importante ter uma esquerda que critica, que alerta, que vigia, que não está só querendo o ar-condicionado dos palácios, dos tapetes coloridos, mas está no chão das ruas para fazer a mobilização. Eu entendo que os novos tempos exigem uma mobilização permanente. Imaginar que a gente vai derrotar a extrema-direita apenas no campo político e judicial é um equívoco. Nós temos que trabalhar no campo judicial e político, contra cordão por cima, anistia nunca mais, sem anistia, mas nós temos que fazer a disputa política, porque se a gente não tiver alternativa para a crise social e não enfrentar o modelo com radicalidade, o neoliberalismo produz o protofascismo e o próprio fascismo como alternativa diante do desencanto das massas, diante da impotência das propostas de esquerda e diante do aguçamento da crise econômica e social. Portanto, eu acho que esses elementos são importantes na discussão dos novos rumos do governo Lula. Eu sou otimista com o processo em curso. O governo Lula é a melhor possibilidade que nós temos nesse momento. E essa possibilidade tem que ser potencializada, tensionada, no sentido de cumprir a plataforma democrática, popular, antineoliberal e contra o protofascismo. Mas nós não podemos cair na ilusão de que a extrema-direita, derrotar a extrema-direita sem derrotar o neoliberalismo. Derrotar a extrema-direita e fazer compulsão com a velha direita. Nós temos que bater mais forte na extrema-direita, mas não deixar de bater na direita neoliberal. E, no meu modo de entender, nós vamos enfrentar uma situação com o aguçamento da guerra e da crise internacional, nós vamos enfrentar um momento de conturbação na relação do Brasil, na relação da Colômbia, na relação da Bolívia, na relação da Argentina com o imperialismo norte-americano. Esses recados que eles estão dando são claros e nós não podemos deixar de conceber um programa estratégico de inserção do Brasil no mundo, a partir da integração sul-americana. Com isso, meus companheiros e companheiras, eu acho que eu já estou no limite e queria, nessa abordagem inicial, confiar nesse processo. Nós não temos outro caminho. O governo Lula não pode fracassar. O governo Lula não pode decepcionar o povo. Se nós não dermos conta do recado, do que virá dessa extrema-direita, que já mostrou que ela é, particularmente no 8 de janeiro, é terrível. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande, dentro ou fora do governo, em Brasília ou nas ruas, viabilizar um projeto alternativo para tirar o país dessa crise sistêmica e o Brasil sair dessa ideia de suspiro. A gente tem um momento de alívio e depois volta novamente o retrocesso. Nós temos que levar em conta as experiências dos 3 golpes que vivemos. O golpe de Vargas, com o suicídio, o golpe de Goulart, devido às reformas de base, e o golpe contra Dilma, porque resolvemos botar o povo no orçamento e não levamos em conta a necessidade de fazer reformas estruturais. E, para terminar mesmo, eu quero dizer que, nesse momento,
é fundamental a gente fazer a disputa através dos meios de comunicação. Eu acho que o governo ainda está tímido, ainda está desorganizado na maneira de fazer essa disputa de corações e mentes, seja através da SECOM, seja através da EBC, seja através de entrevista do Lula, seja através de vários porta-vozes do governo e do PT na disputa desse caminho alternativo. Por exemplo, essa ofensiva da mídia corporativa contra o Lula, devido às suas declarações na visita à China, tem que ter uma resposta contundente dos nossos parlamentares, dos nossos ministros. O Lula não pode ser o primeiro e último a fazer essa polarização. Essa é uma maneira da gente garantir uma governabilidade mais consistente, mais segura. O Lula é uma força por si, mas essa força por si não é suficiente se não tiver organização social, bloco político, forças organizadas para enfrentar essa encruzilhada, como eu enumerei aqui os pontos para vocês. Um grande abraço e vamos agora entrar no debate. Então, eu queria agradecer muito ao Genuíno por ter dado essa brilhante palestra para a gente e colocado esses novos ângulos nessa discussão. Nós estamos agora com 63 participantes, Genuíno, então, um grande sucesso essa palestra. E vamos abrir, então, as perguntas. Eu pedi para cada uma das pessoas que aperte aquela mãozinha que está lá embaixo para se inscrever. Nós temos 2 pessoas inscritas. Então... 3, Amaury, na realidade, que tem uma primeira pergunta que foi feita no chat, Tá. Aí depois tem o Pedro, o Rodrigo e a Georgina. Também tem pessoas aí, né? Então, vamos fazer o seguinte. Isso. Tem aqui inscritos, que eu estou vendo, tem 3 pessoas, né? O Pedro, o Rodrigo e a Mira. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, tem mais. Tem a Norci, tem o João Luiz Marinheiro e o César Cantu. Então, eu vou pegar os primeiros 3 aqui, você tem 3 aí, né? Isso, Então assim, que verbalizam a própria voz e você passa os 3 que estão no chat, tá bom? Eu vou começar, então, pela Clá Gregs, ela é do PSOL de Piracicaba, né, um antro de bolsonarista, segundo ela. E a pergunta genuína é em relação a políticas públicas contra a violência contra a mulher, porque ela diz aqui para a gente no chat que onde ela está há uma escalada exponencial de violência contra a mulher, e a dúvida dela é se existe algum planejamento de enfrentamento efetivo contra essa violência, como mudança nas leis de proteção à mulher, por exemplo. Aí vamos uma por uma ou junta bloco? Não, junta bloco, né? Acho que é melhor, não é? Então vamos lá. 5. Passa as outras 2, Lígia. Não, as outras aí eu passo a palavra para o Pedro Pereira de Paula. Ele então tá bom. Então, o Pedro Pereira de Paula. Então, vou botando os outros 4, então. Isso. Ele passa agora para o Pedro. 2 minutos, Pedro. Posso falar, então? Pode. Tá, boa noite a todos. Parabéns pela palestra, Genuíno. Meu nome é Pedro Pereira de Paula, sou engenheiro eletricista, participo do movimento Engenharia pela Democracia, né? E eu acho que já passou da hora da gente sair da tutela militar, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver ações, né, no sentido de diminuir essa tutela. Eu acho que há possibilidades, por exemplo, comer pelas bordas. Por exemplo, para que a gente tem polícia militar, né? Por que a gente precisa ter bombeiros militares? Bombeiro para apagar incêndio tem que fazer ordem unida e hastear a bandeira? Eu acho que extinguir bombeiro militar seria um caminho possível para começar a diminuir esse poder, né, desses caras, né, tá, de forma a gente poder também fazer frente a todos os problemas que essa presença militar na nossa vida nos traz. Por exemplo, eu vi recentemente numa entrevista do Jânio de Freitas, ele falou assim do acesso direto dos filhos de militares à escola de 2º grau, então sem concurso, o que propicia o estabelecimento de famílias de militares, assim, ao longo dos séculos, né?
Aí, mais uma coisa também que eu acho fundamental é que todo ano, todas as vagas de acesso às Forças Armadas são religiosamente preenchidas. Eu acho que a gente poderia também partir para campanhas no sentido de diminuir esse número de vagas e ocupar os recursos disponibilizados dessa maneira com programas para pesquisa, para financiar as instituições de pesquisa, as universidades, as escolas para crianças, né? Fazer, assim, digamos assim, campanhas, né, junto à sociedade para mostrar formas mais, digamos, melhores, né, de usar os recursos públicos, tá? Para o desenvolvimento do país, né? E é isso que eu gostaria de comentar. Obrigado. Rodrigo Tomazini. Rodrigo. Desculpa, gente, estava me organizando aqui. Boa noite, pessoal. Parabéns aí, tá muito joia. Bastante gente. Depois disso vai ser colocado, subido no YouTube, então nós vamos passar para muito mais gente. Genuíno, boa noite. Não sei se você vai lembrar de mim. Hoje eu estou no Rio Grande do Norte, mas você foi lá no lançamento da minha candidatura junto com a Andréa Caldas, em Curitiba. Tomazini, bom te ver, bom cumprimentar você. Um grande abraço, hein? Um abração, cara. Olha, eu gosto muito de você, sabe? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu faço parte da comunicação do G68. Poxa, quando deu certo, a Beth ali organizou, fiquei muito feliz. Eu tenho uma pergunta, assim, que eu tenho certeza que você vai poder nos ajudar. Primeiro, a gente sabe que todo governo tem um tripé. É a política internacional, né? É a política econômica para dentro, e eu acho que nos dias de hoje, a comunicação, por conta de fake news, eu mesmo faço parte da comunicação, nós estamos dando um curso aí para 120 pessoas, né? No Geração 68, sobre mídia ativismo digital. E eu queria que você colocasse o seguinte: na política internacional, eu na minha avaliação, eu queria ouvir a sua, parece que o governo acertou em cheio, né? Começa a trilhando um caminho importante. E como diria o Brizola, se a Rede Globo está falando mal é porque realmente está dando certo, né? Queria que você colocasse sobre isso um pouco. Em relação à política econômica, eu acho que o arcabouço fiscal é um erro, né? É uma política neoliberal, uma política que volta aos tempos de Fernando Henrique Cardoso, de separar uma parte do orçamento ali para o pagamento do superávit primário e pior, se não conseguir ainda, nós não vamos ter investimento praticamente nenhum. Agora, queria que você comentasse, genuíno para nós aí, a questão da comunicação. Por quê? Porque hoje em dia, cara, eu vejo assim, se nós não temos uma comunicação forte, uma comunicação que respalda os movimentos sociais, uma comunicação que investe na comunicação alternativa e não oficial, e respeita a comunicação oficial também, e que não dê respostas rápidas, né? Aquilo que vai ser disseminado aí pela direita, pela outra direita, fake news, nós corremos um grande risco de um momento em que nós precisamos defender esse governo que é nosso, e nós vamos ter que defender ele, porque a gente sabe que não vai ser fácil, né? Esse próximo período. Se a gente não tem uma comunicação rápida, a gente não consegue fazer isso. E aí, a escolha do Lula como ministro da Educação, José Juscelino, é um partido do União Brasil, partido do Sérgio Moro, né? Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso conosco, porque eu não consigo ver um dos principais pilares. A gente sabe como que foi a questão da Dilma, por exemplo, né? A quantidade de fake news contra ela, e nós não conseguimos responder à altura no âmbito da comunicação. E hoje, ainda numa situação ainda mais delicada com o Lula, se a gente tem um ministro da comunicação do Sérgio Moro, qual que são os perigos que nós temos em relação a isso? Queria que você conversasse um pouco sobre isso com a gente, sabe? Eu acho que nós estamos correndo um grande risco com esse cara lá na comunicação. Isso. Agora, Mira Silva, e depois no Elci Belo, e aí a gente encerra esse bloco. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mira Silva. Me perdoe a câmera fechada, mas é porque eu fiz um pequeno procedimento médico e eu vou poupar vocês de uma cara toda cheia de coisa. Mas, sim, pessoal, eu sou militante desde sempre, de N
sindicato, etc., movimento estudantil, etc. Mas, ultimamente, esses últimos anos, desde 2016 para cá, mais fortemente ainda, eu sou da militância de rua. Nós somos aqui o Coletivo de Ação Lula Livre, é o que eu mais participo, Comitê Poético contra o Golpe, etc. E o que eu percebo nesses movimentos de rua daqui de Salvador é que nós estamos precisando de um direcionamento. É um movimento sempre espontaneísta, nós decidimos, nós fazemos, nós vamos e puxamos aquilo ali. Mas o que é que a gente precisa? A gente precisa de uma direção. A gente precisa realmente de uma organização. Sinto falta. Amanhã mesmo tem um movimento aqui em Salvador, do pessoal secundarista e tal, contra essa reforma do ensino médio e tal. Mas, gente, a gente precisa de uma ação, de um comando. Olha, vamos fazer uma ação tal, por exemplo, contra esse absurdo do Banco Central. Isso chama atenção. Aqui em Salvador, nós fazemos manifestações imensas, né? Agora, a gente precisa de um direcionamento. Sinto falta. A comunicação, me perdoem, mas a comunicação está terrível, né? Eu ouço o companheiro falando, Pimenta falando e tudo, mas eu penso, meu Deus, isso não convence, isso não agrega, isso não cativa. Lula, quando fala, todo mundo ri, todo mundo chora, é uma paixão, né? Agora, Lula, por que não faz logo esse trabalho de comunicação, por exemplo, com a live semanal ou alguma coisa equivalente? Por que não ocupa um espaço da TV, já que é concessão? Então, olha, 5 minutos por semana, por exemplo, um ministro, alguém fala Lula, 2 minutos por semana. Então, assim, no horário de pico, por que não? Por que não inovar? Então, o que eu vejo, assim, muito importante é que a gente receba um comando mesmo centralizado para ações de rua. E a outra coisa que eu sinto muita necessidade é que a gente se habilite mais, que haja um treinamento melhor para o nosso trabalho nas redes e também o nosso trabalho, e também nós recebermos a comunicação direta do nosso presidente. Nós queremos isso. Como militante de rua, peço que a gente tenha um comando central para ações de rua. Obrigada, é isso. Neuci Belo, terminando esse bloco. Bueno, boa noite a todos. Boa noite, Chicão Somavila, beijo aqui. Professor Rodrigo Tomazini, meu amigo Rodrigo. Genuíno, boa noite. Eu não tive o prazer de encontrá-lo pessoalmente até hoje, mas acompanho, nunca fui petista, mas sempre fui esquerdista, e vejo que você é um grande pilar do PT antigo, que me parece que hoje, após a eleição, o PT antigo não voltou ainda a atuar, porque assim, a gente vê lá muitos ministros que a impressão que se dá é que continua o governo Bolsonaro, são os ministros despetizados, não querem saber da esquerda, estão lá para ajudar mais a direita do que a esquerda, parece isso. Ontem mesmo tivemos visita de ministros aqui no Paraná, e a bancada do Paraná ficou de fora. Não foi avisada da visita. Veio o ministro entregar viaturas, por exemplo, Dino, e os nossos deputados não foram chamados para participar, a esquerda não foi chamada para participar desse momento, que eu acho que seria bem importante, né? E aí, até os deputados estaduais nossos aqui estão tentando mexer com alguma coisa, mobilizar o governo contra o modelo de pedágio que o nosso governador quer implantar. Sendo que na época do Lula, os pedágios que foram implantados funcionam muito bem até hoje e muito mais barato. E parece que não estão sendo ouvidos os nossos deputados. E também outra coisa, que assim, é uma bandeira do PT, eu participei disso, mesmo não sendo filiado ao PT, sempre fui brisolista, lá em minha cidade, desde 89 eu participo desses movimentos, do Movimento Sem Terra, né? A briga pela terra. Mas, será que não era o momento de alguém segurar agora essas invasões? Poderia ser acampamentos que foram feitos ontem, antes de ontem, poderia ser feito de repente no INCRA, algumas coisas assim, mas aqui em Pinhais, nós estamos, mais de 60% dos eleitores são bolsonaristas. Fica muito difícil para a gente debater, querer defender um governo onde, nesse momento onde as coisas parecem que iam começar a fluir, o MST vai lá e invade mais fazendas. Aí o povo que já é pouco politizado tem mais cartas na manga para nos confrontar e a gente fica sem uma justificativa plausível para dar. Obrigado, boa noite.
Genuíno, agora é com você. Olha, Espera só um pouquinho, Amaury. Eu acho. Tem uma pergunta aqui no chat, Não. Genuíno, que vai ao Vamos para o encontro. próximo bloco. Não, mas é que vai ao encontro disso que ele está falando, da comunicação dele. Ele já responde tudo sobre esse tema numa rodada só. Fala. O Elvio Nantes, ele está perguntando justamente isso no chat. O que o deputado vê como necessário para a melhoria da comunicação com a população? E quais seriam os caminhos para uma democracia mais direta e participativa, além de informativa? Então, isso é do Elvio Nantes. vamos lá. Olha, tem determinadas políticas públicas, como as políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres, que, assim como políticas públicas de outras áreas, de outros objetivos, tem que ser na forma de campanha, na forma de objetivos com foco, com ação de comunicação, com ação mobilizadora. Isso que o governo desencadeou contra a violência nas escolas, na reunião de hoje, é positivo. Eu acho que tem determinadas áreas do processo de degradação que o Inominável promoveu e essa hegemonia conservadora desenvolveu, que tem que ser enfrentada com políticas ofensivas, com campanhas, com fala do presidente, com fala do ministro da área, como no caso a ministra das Mulheres, do Ministério das Mulheres, e articulação. Criar um banco de receber todas as denúncias, pegar todas as informações e divulgar isso enquanto políticas de ação preventiva. Eu vejo que é dessa maneira. Sobre a questão, Tomazini, do tripé, eu concordo contigo. Eu acho que a política internacional tende a engatar uma estratégia mais positiva, mais orgânica, mais afirmativa dentro dos princípios da soberania, a partir da integração regional da América do Sul, América Latina como um todo e Caribe, e a defesa dos valores que estão pautados nos artigos 1, 2 e 3 e 4 da Constituição Brasileira da relação entre os Estados. Portanto, eu acho que o Lula acertou nas suas declarações e na sua visita à China. Agora, isso tem consequência. O imperialismo americano já está gritando. Os seus porta-vozes aqui já estão falando. E parte da classe dominante, inclusive que apoiou Lula, vai certamente apresentar suas restrições. Portanto, a gente tem que estar atento. Hoje, a política externa, Tomazini, ela tem consequência direta na situação interna do país. A ligação é muito estreita pela dimensão e pela profundidade do que eu chamo aqui de crise sistêmica. Sobre a política econômica, ora, crescimento econômico, salário mínimo melhorado, geração de emprego e reindustrialização do país, no meu modo de entender, esses objetivos não serão atendidos com esse pacote fiscal. O pacote fiscal mantém o credo neoliberal na contenção do financiamento estatal, a contenção naquilo que são as diretrizes para controle do gasto público e para o investimento público, e numa certa ilusão de investimento privado, ou até o Banco Central, que é uma casa-mata do neoliberalismo, ter uma política mais flexível em relação ao juro. Portanto, eu tenho minhas discordâncias do pacote fiscal. Eu acho que o ajuste fiscal do Haddad ele tem problemas, porque, na verdade, essa política econômica de trabalhar com o superávit primário, a partir daí criar ferrolhos, limitações, isso vai ser uma política de contração. E, para você enfrentar crises cíclicas, anticíclicas, é necessário você ter um papel do Estado como investidor, o papel do Estado como indutor. Isso vai desembocar, Tomazini, na questão da reforma tributária, que tem que ser enfrentada com base naqueles parâmetros que eu já coloquei aqui, de mexer na riqueza, no patrimônio, em lucros e dividendos. Eu entendo que a comunicação que vocês colocaram aí tem muito a ver com essa disputa por uma nova hegemonia cultural, democrática, popular, ou uma nova hegemonia política. Nós não podemos pensar no mundo de hoje em fazer disputa de governabilidade, de hegemonia, de ganhar corações em mente, sem uma política de comunicação.
Essa política de comunicação, a gente tem que primeiro saber o que vamos comunicar. Portanto, a defesa dos interesses populares é um elemento central. Segundo, utilizar todos os meios, o corpo a corpo, as rodas de conversa, as iniciativas micro, os debates, as conferências, mas a palavra do presidente da República, como grande comunicador, é importante. O número de pessoas e protagonistas e lideranças do campo democrático de esquerda também é um elemento importante neste enfrentamento. Por exemplo, eu acho que nós tínhamos que ter no Congresso Nacional um bloco de pronta resposta para enfrentar as provocações, as mentiras. E aí, evidentemente, trabalhar com política alternativa nas redes sociais. Nas redes sociais, veja bem, nós temos que saber que a limitação é a ditadura do algoritmo. E essa ditadura do algoritmo, quem tem são os esquemas, as máquinas, os instrumentos que dominam o banco de dados, informações, os fatos e as informações. Eu acho que nós temos que construir uma política ofensiva e alternativa. Essa política não vai substituir as ruas, não vai substituir o corpo a corpo. Ela tem que ser feita através de pessoas que tenham legitimidade, que sejam conhecidas, que sejam reconhecidas, que tenham autoridade política para fazer essa comunicação. Eu acho que tem uma questão aí séria, que é o modelo de comunicação no Brasil, que vem da Constituição de 88. Eu estava lá e foi uma guerra o enfrentamento do projeto da Abert, depois de derrotarem o projeto do Mário Covas da Cristina Tavares, foi uma disputa pesada. E desde lá até hoje, nós não temos um modelo democrático de comunicação. Portanto, diante desse quadro, também nós não podemos imaginar que vamos fazer uma legislação no Congresso Nacional com essa maioria conservadora na área de comunicação. O que nós devemos ver é a possibilidade de ter um apoio à mídia alternativa, aos instrumentos, às mídias sindicais, às mídias locais, os vários meios de comunicação. Nós temos que criar essa espécie de guerra de guerrilha na comunicação. Nós não podemos nem nos acomodar à mídia corporativa patronal, nem também a gente pode deixar de fazer a comunicação guerrilheira, a comunicação de pronta resposta. Mas eu acho que o nosso governo ele acertou em algumas coisas. Por exemplo, quando no 8 de janeiro fez aquele enfrentamento, acertou com a questão dos Yanomamis, acertou em retirar empresas do programa de privatização, acertou, em parte, podia ter acertado melhor na questão do salário mínimo, tem acertado na recomposição dos mais médicos. Agora, na área de comunicação, eu acho que o governo ainda está, com todo respeito, com toda a franqueza, ainda, vamos dizer assim, tateando. Ainda o Lula caminha por um lado, os ministros caminham ao seu jeito, está faltando uma coisa mais unida, mais coesa, de como fazer essa disputa. Porque o sistema, pessoal, faz essa disputa de maneira coesa, né? Tem os robôs, tem os porta-vozes, tem os estrategistas, e nós temos que ter uma estratégia mais coesionada e uma tática mais eficiente da comunicação. Aí eu concordo com as críticas que vocês levantaram. Sobre a questão, olha, eu acho que os partidos têm um papel muito importante nesse momento, no enfrentamento dessa encruzilhada. Imaginar que nós vamos sair, como falou a companheira Mira Silva, sem comando, sem ação conjunta, sem ação combinada, sem articulação com os partidos e com os movimentos sociais, é um engano. Nós não vamos sair dessa nem pela figura espetacular das lideranças, nem apenas pelo marketing, nem pelo espetáculo dos movimentos. Se nós não tivermos condução política, preparação, formação política, se nós não tivermos força social organizada para fazer esse enfrentamento, a gente fica, vamos dizer assim, escravo, impotente, diante do grande aparato de comunicação que o sistema neoliberal tem na área da mídia, tanto na área da mídia tradicional, como na área da mídia das redes sociais.
Então, eu acho que essa questão tem que ser bem enfrentada. Sobre a tutela militar, companheiro, é o seguinte: nós temos que combater a tutela militar. As Forças Armadas tiveram um papel fundamental na viabilização do inominável no seu governo, militarizar o Estado e o governo. E elas estão passando por um desgaste, um dos maiores da nossa história. O momento é adequado para a gente fazer uma mudança profunda na tutela militar, revogando parte do artigo 142. Desmilitarizar a segurança pública, colocar a justiça militar, mudar a justiça militar, como está indicando o fato dos militares estarem sendo investigados, processados pela justiça comum, pela justiça federal. Eu acho que o desgaste é tamanho que nós temos condições de aprofundar alguma dessas mudanças. A própria discussão da política de defesa nacional é fundamental nesse momento. Que defesa nacional um país como o Brasil, se inserindo soberanamente no mundo, precisa? Aí nós temos que defender claramente que esse modelo que está aí é um modelo de ocupação, é um modelo de considerar o povo inimigo, é um modelo binário de considerar a esquerda inimiga, e nós temos que reconstruir uma política pública de defesa. E aí é uma tarefa muito importante para construir essa alternativa, que eu acho que o caminho é através de uma conferência nacional sobre a defesa nacional como política pública. Defesa nacional não é uma política essencialmente de militares, é uma política das instituições, do poder civil, da academia, dos especialistas, das lideranças dos movimentos para discutir uma política de defesa. E eu acho que o governo já devia ter criado o Ministério da Segurança Pública. A questão da segurança pública é um elemento que deve preocupar estrategicamente o governo. Olha o que está sendo sinalizado nas escolas. Olha o problema da violência nas grandes cidades. Olha o problema da violência contra a população pobre e negra. Olha o problema da violência contra as mulheres. Olha o problema da violência em relação às áreas indígenas. Portanto, a questão da segurança pública é um elemento central. Devia se criar o Ministério da Segurança Pública, ou Flávio Dino, como ministro da Justiça, se dedicar prioritariamente à segurança pública e os assuntos da justiça ser tratados não prioritariamente por ele. Eu acho que tem que dar um enfrentamento a essa questão. A segurança pública pode ser um elemento de aproveitamento político da extrema-direita para fazer os apelos emocionais, os apelos fascistoides de mais arma, penitenciária, Código Penal, diminuição da idade penal. Eu acho que nós temos que fazer um enfrentamento mais consistente, com mais iniciativa na área da segurança pública, desmilitarizando a segurança pública. Segurança pública é força, não é violência. Segurança pública é prevenção, é inteligência. Falar em inteligência foi muito positivo o governo ter tirado a ABIN e ter colocado ela na Casa Civil, ter tirado o Gabinete de Segurança Institucional. Eu acho que essas instituições do Estado, elas precisam passar por uma redemocratização dessas instituições. Entre elas, a questão da segurança pública. E, no meu modo de entender, finalmente, eu acho que eu discordo da gente fazer coro com essa tentativa de setores da mídia e da grande burguesia, inclusive, que está apoiando o nosso governo, contra o MST. O movimento social tem legitimidade para reivindicar. O Abril Vermelho é uma programação de organização, de pressão pela reforma agrária. Eu acho que o movimento social tem que pressionar, o movimento social tem que reivindicar, o movimento social tem que ocupar áreas improdutivas e fazer disputa política. Nós não podemos fazer uma governabilidade que não tenha um movimento social. Para ter movimento social, tem que respeitar as suas reivindicações, a sua maneira de ser, a sua maneira de se organizar. Portanto, Léo Cibelo, eu discordo um pouco da sua avaliação sobre o movimento Sem Terra. Eu acho que o movimento Sem Terra tem um papel importante nesse momento. Por sinal, por falar nisso, hoje, você sabe que está se lembrando o aniversário da chacina de Eldorado dos Carajás no governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, nós não... Perdão, deputado.
Só permita uma parte aqui, não é minha avaliação. Eu sempre defendi o MST. É a avaliação da maioria bolsonarista aqui na nossa cidade. Obrigado. Pois é, eu acho que com essa maioria bolsonarista nós temos que dialogar, nós temos que apresentar por que nós queremos o MST, nós temos que mostrar o papel do MST, e nós temos, por exemplo, você vê a campanha que eles estão fazendo, porque o Lula convidou o Stedley para a China. É inaceitável. Quer dizer, essa visão de que os movimentos sociais têm que ser criminalizados, o povo é inferior, o povo não tem que estar numa posição de destaque do ponto de vista de ser protagonista de suas reivindicações. Eu acho que o nosso governo ele tem que também fazer uma disputa no plano dos valores, no plano do simbólico, de não fazer concessões a esse conservadorismo cultural e ideológico. Eu acho que essa foi uma das lições que a gente aprendeu na primeira experiência do governo Lula e Dilma. Nós podíamos ter avançado na disputa de corações e mente, nós podíamos ter avançado em algumas reformas estruturais, nós podíamos ter avançado, mesmo que a gente perdesse no Congresso, a gente sinalizava uma posição de futuro, uma posição mais consequente. Eu acho que esse é o caminho que eu defendo em relação à tática do governo, que tem que respeitar os movimentos sociais, não reprimir, dialogar. Inclusive, eu acho que o governo Lula devia fazer uma grande concertação com os movimentos populares, que não é aquele conselhão, uma concertação com as entidades, com os movimentos, com as lideranças, para discutir esse modelo de governabilidade baseada na pressão, nas ruas e nas reivindicações. Bom, Lígia, tem alguma pergunta do chat, não? Então, eu vou dar sequência com... Não tem, não. Já encerrou. Tá bom. João Luiz Marinheiro. Bem, boa noite ao caríssimo camarada, companheiro José Genuíno e a todos os demais companheiros. Eu sou do PT, filiado ao PT. Faço parte do grupo do Diálogo e Ação Petista, aqui da Baixada Santista. Sou do trabalho, da corrente de trabalho, e me causa uma profunda comoção, acho que não só em mim, mas com todos os companheiros e camaradas que eu converso, e gostaria até de transmitir essa pergunta, esse questionamento que há entre nós, né? Militantes, pessoas que estiveram nas ruas, e que estão ainda, né? Muitos de nós ainda estão, seja no trabalho, na rua, na rede, militando em favor do governo Lula e pela causa do operário, do trabalhador, seja do campo, seja da cidade, do estudante, né, dos professores. E a questão que é muito colocada é em que momento e qual a tática, qual o método, se há um método, uma tática do governo de chegar na base. Porque está faltando isso. Passaram-se 100 dias e a base não está sendo mobilizada, não estamos conseguindo mobilizar a base. Quando eu falo a base, são os trabalhadores, os operários, a militância, né? Os filiados do partido, as pessoas da cidade, dos bairros, das periferias, né? Que moram nas favelas, que votaram em peso, né? No Lula. E não está vendo, eu não estou vendo, nós, né, gente, assim, eu vou transmitir o pensamento macro do que eu ouço, né, que eu vejo, que eu ouço, não está vendo essa comunicação com a base, importantíssima para a manutenção da governabilidade do Lula. Então, eu queria saber se existe alguma tática, algum método. O companheiro falou sobre a questão da guerrilha, que eu sou completamente a favor. Acho que foi, se falo em memória, foi Trotsky, né, de bendita memória, que falou que a gente tem que usar as táticas dos nossos inimigos, né? Então, salvo algumas coisas, né? Mas a gente tem que usar, aprender, né?
ter humildade de aprender e aplicar contra eles, porque nós estamos vivendo uma guerra ideológica no país, uma guerra fria, por enquanto, né, em certos parâmetros. Mas, assim, a questão é, qual é a forma que o governo... Existe algum projeto? Qual o meio, qual é a maneira do governo falar as bases e mobilizar as bases para a rua, para o enfrentamento das ideias, para a pressão popular, fazer a pressão necessária para que esse Congresso fascista, né, em sua maior parte, consiga, que eles atendam, para que eles sintam a pressão popular. Qual é o método? Existe o método e qual é o método? Existe isso no projeto para falar nas bases? Essa é a minha pergunta. Eu agradeço o prezado deputado. Boa noite a todos. Fernando Menezes. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Boa noite, Genuíno. Eu conheço o companheiro Solar de Santa Maria, fui vereador depois do Pimenta e do Valdeci. Vários momentos nos encontramos por lá. Tive a oportunidade de jantar contigo, o Rolinho, o Mercadante, em Brasília, quando fui secretário de Planejamento de Santa Maria. E eu queria rapidamente, até para garantir a democracia e o tempo dos demais amigos e companheiros aqui, eu fiz um caminho inverso. Eu comecei no Movimento Popular, ocupação lá da Santa Marta, coordenei em 91, 30 anos, movimento de luta pela moradia no país. Depois fui secretário, fui vereador, cumpri um papel de assessoria, e agora estou fazendo um movimento inverso. Hoje eu estou há 10 anos em São Leopoldo, eu participei como secretário do governo aqui do Vanazzi, e de uns 5 anos para cá, principalmente depois do golpe, eu decidi que estou trabalhando no setor privado e ia me dedicar a reorganizar a luta de base e a consciência política nas vilas e comunidades. É o que eu faço hoje. Nós construímos aqui um movimento de luta pelo direito à cidade e estou na direção nacional preparando o Congresso da Central de Movimentos Populares, que vai ocorrer agora em outubro, na Bahia, né? E o nosso aqui vai ser em julho. Então, eu tenho discutido praticamente com a população de baixa renda, com os trabalhadores e trabalhadoras das vilas, discutindo vários temas aqui na saúde, educação. Participo com menos fervor hoje das estruturas partidárias e correntes. E eu queria questionar e levantar uma proposta que nós estamos discutindo no movimento, que é o seguinte. Tu te lembra que em 1900, quando o Ibsen Pinheiro era presidente, nós apresentamos, o que não é dito nesse país, o primeiro projeto de iniciativa popular, depois da Constituição de 88, que foi o Fundo e o Conselho da Moradia. Nós coletamos a caneta, 1.200.000 assinaturas, na época não tinha internet, e a Globo, com toda aquela pomposidade, né, e apoio contra o Lula, a favor da Lava Jato, eles apresentaram aquele projeto das 10 medidas com 2.500.000 assinaturas online, né, e eu estou propondo o seguinte, eu acho que alguns temas, por exemplo, nós temos que acordar, eu pelo menos já fui parlamentar, tu deputado, tem toda uma história da esquerda, quer dizer, há uma desigualdade profunda na estrutura política partidária, no financiamento público que eu defendo. Quer dizer, nós temos que discutir a reforma política. Eu estou chegando à conclusão que depois dos desgastes que os partidos todos tiveram, né, o nosso partido também, mas a maior parte da estrutura partidária teve um desgaste. Qualquer iniciativa que o PSOL, que o PT, que qualquer partido apresenta, ela acaba sendo fechada e não tem muito avanço. Eu estava pensando, por exemplo, que algumas reformas, como a política, reforma tributária, taxar a riqueza, eu acho que nós, a Central de Movimentos Populares, a CUT, o MST, devíamos apresentar um projeto de iniciativa popular, coletar assinatura online, presencial, fazer reuniões, e ir para o pau, a nível nacional, sobre qual é a concepção da estrutura política que nós queremos, mesmo no sistema capitalista e nessa realidade do Brasil. Queria saber a tua opinião e como é que tu acha que o movimento deve desenvolver as suas lutas também, luta de massa combinado com a luta institucional. Obrigado. Roberto Laiolo. Já vou aproveitar, desculpe que eu estou com uma faringite e estou rouco, eu vou aproveitar o que o Fernando coloca e acho que
essa ideia de fazer campanhas de mobilização nacional para levar seja para levar um projeto para o Congresso e coletar milhões de assinaturas, elas são muito interessantes e pode ser um veículo de retomada da mobilização popular por meio da articulação de governo com a base social e com os partidos. O Genuíno estava falando muito de que é preciso focar nas condições de vida do povo, das classes médias empobrecidas, dos pobres, de quem está sem emprego. E a gente não consegue combater, fazer disputa no plano econômico, discutindo taxa de juros, botando 10 sindicalistas na Avenida Paulista em frente ao Banco Central. Isso é absolutamente ridículo, inconsistente, ineficiente e desmoralizante. Nós temos que combater a taxa de juros e a política econômica neoliberal, mostrando que, enquanto existirem juros altos e pagamentos de dividendos nessa escala, não pode haver emprego, não vai cair o preço da comida e assim por diante. Então, ideias dessa forma, para mim, claro que não são a solução, nada é mágico nesse mundo, né? Mas elas, me parece, que ajudam. Tem um telefone que tem um telefone ligado. A Georgina, acho que está atrapalhando. Espera aí, eu vou desligar ela. Foi. Está vindo um eco, né? Bom, mas, enfim, continuando. Então, esse tipo de proposta, para mim, ajuda a resolver um problema que passa na minha cabeça, que é o seguinte: o Genuíno fez uma belíssima explanação do cenário internacional, do cenário nacional, das tarefas de governo, da correlação de forças dentro da conjuntura econômica hoje. Mas a gente tem que tentar, digamos, partir para uma coisa que é por onde transita a construção dessas políticas. E hoje a sensação que eu tenho, pode ser que eu esteja informado, então me corrijo, isso é muito bom, é que quem tem capacidade expressiva de desencadear grandes mobilizações no país é o Lula. É o governo Lula que é capaz de motivar mobilizações amplas. Isso não quer dizer que a gente deva ficar só a reboque, mas deve estabelecer uma conexão entre uma proposta de governo Lula e a nossa capacidade de mobilização junto à massa, né? E a capacidade também de pressionar internamente o governo para que ele não perca de vista essa necessidade de alternativas de mobilização. Então, nesse aspecto que se fala muito de a nossa comunicação é fraca, me dá a impressão que ela é fraca, mas o problema não é central, não é esse. É como é que queremos governar. Esse que é o principal. E como é que a gente vai retomar nossa capacidade de relação com as massas mais pobres. Só para encerrar, eu li hoje no jornal um artigo da Vela Iaconelli sobre violência em escolas, e ela falava da importância das famílias serem convencidas de que elas devem defender a escola e não colocar guarda na porta da escola. E o Dino, hoje, por uma coincidência muito interessante, coloca também que toda a campanha de segurança nas escolas deve primordialmente envolver as famílias brasileiras. Ora, esse não é um discurso nosso com os pobres. Você já vê em algum deputado do PT, em documentos de partido, do PSOL, seja o que for, a aproximação com a família. Eu posso estar exagerando, mas dentro de certos limites, eu acho que setores progressistas, às vezes, têm um ranço com a ideia de família. E disso se aproveita a direita para fazer essa disputa cultural, ideológica, social, econômica que o Genuíno estava falando. Desculpem, mas acho que eu me estendi um pouco. Beth, vai você. Bom, Genuíno, brigadíssima pela sua excelente fala. Eu
eu vou de muito acordo com o que falou o Laiolo agora, e eu queria só apontar uma coisa. O lance do Ministério de Segurança Pública, eu acho essencial. Eu acho que o Dino devia ficar lá no cantinho dele na Justiça e o Lula abrir uma pessoa, que tem várias pessoas importantes, estudiosos, interessantes, para o Ministério de Segurança Pública. No mínimo, enquanto isso não aconteça, que o Dino, pelo menos, ouça, leia o relatório que foi feito pela professora Camila Dias sobre a parte de segurança pública, que ele ignorou totalmente. Né? Se ele fizer isso, ele já vai fazer uma grande coisa. Mas a minha pergunta é outra. A minha preocupação atualmente é como chegar à população, ao povo, ao povo que não precisa ser reeducado, muito pelo contrário, ele que deve nos reeducar. Como é que a gente chega a ele para explicar tudo que o governo está tentando fazer e como a gente leva esse povo à rua? Tá? E eu acho que a gente precisa levar esse povo à rua para que ele leve reivindicações, tá? Em pequenas organizações, em pequenos trabalhos. Esse povo precisa ir na rua, porque ele não vai sábado e domingo para Paulista, porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem tempo, é um tempinho dele. A gente tem que ir aonde o povo está. Eu queria que você nos desse uma luz para isso. Chicão Somadila. Chicão, você está sem som de novo. Eu acho que... Tenta pelo chat, Chicão. Tenta pelo chat. Tenta colocar pelo chat e a gente depois passa para o Genuíno. O Genuíno vai responder nessas perguntas e aí depois a gente passa a sua pergunta. Tá bom? Genuíno, com você. Olha, em primeiro lugar, eu queria fazer um registro. É um prazer e uma emoção estar com vocês aqui, em particular com o companheiro Lajolo, que fez o seu questionamento, porque eu militei durante muito tempo, inclusive da clandestinidade. É um prazer, viu, Lajolo, a gente ver aqui. Eu acho, pessoal, que toda essa questão que vocês levantam, de como mobilizar a base, de como fazer a comunicação, de como ir ao povo, exige uma condição. Quais são nossas palavras de ordem? Quais são nossos objetivos? Qual é a nossa plataforma popular para discutir os direitos do povo? Se o governo não tiver isso claro, a questão da geração de emprego, do salário mínimo, a questão da inflação, a questão, por exemplo, do Bolsa Família, que é uma bandeira que está se viabilizando, nós temos que ter propostas concretas para fazer esse diálogo com o povo. E como é que a gente vai fazer esse diálogo? Nós vamos fazer alguma coisa artificial? Não. Nós temos que penetrar nas formas, nas experiências dos meios que o povo já tem, juntando o micro com o macro, por bairro, por categoria, por local de moradia. O importante é a militância de esquerda não se afastar do povo, e aonde o povo está. Não é trazer o povo para o palácio, é onde o povo está. Eu acho que um dos erros nossos no governo Lula e Dilma foi se afastar dessa mobilização popular até para poder enfrentar o impeachment. Agora, para isso você tem que ter uma plataforma de defesa dos interesses do povo. O que é que impedia a gente de mobilizar o povo contra o golpe? O ajuste fiscal do Levi. Impedia. Quer dizer, nós temos que ter clareza o que é que nós vamos colocar na pauta para dialogar com o povo. É o movimento de moradia? É a questão da Minha Casa Minha Vida? É a maneira de como organizar os núcleos de moradia? É como fazer a reforma agrária? É como ter um salário mínimo maior do que o que está fixado agora, inclusive para o 1º de maio? É a questão da geração de emprego? É o tratamento do problema inflacionário do país? E aí sim, nós temos que vincular a taxa de juros com a questão da inflação, com a qualidade de vida. A questão do PPI,
preço de produtos importados, no caso da Petrobras, é ligar o gás, a gasolina, o transporte com o encarecimento dos produtos de primeira necessidade. Eu acho que nós temos que fazer esse encadeamento para poder dialogar com a população. Sobre a reforma política, companheiro Menezes, eu assino embaixo o que você colocou aí. O sistema político eleitoral, ele é oligárquico, ele é centralizador, ele é personalista e ele dá margem a todo tipo de desvio. Você sabe que o sistema eleitoral nosso se baseia numa regra do pacote de Abril. Nenhum estado pode ter menos do que 8 deputados e nenhum estado pode ter mais do que 70. O eleitor não é o eleitor e um voto para presidente, como é. Para deputado não é o eleitor um voto. Tá certo? Há uma desproporcionalidade. E a relação de funcionamento da Câmara e do Senado é uma relação, no meu modo de entender, equivocada, autoritária. Porque o Senado devia ser a casa revisora e a Câmara a casa por onde entram os projetos, que representa o povo. Eu acho que é necessária uma reforma política. É claro que essa reforma política não pode ser prioridade do governo agora. A prioridade do governo agora é a pauta econômica e a pauta social do povo. Agora, que nós temos que colocar no horizonte essa questão da reforma política, tem. Até porque eu defendo, companheiros e companheiras, que o modelo político da Constituição de 88 está superado. Eu acho que a Constituição de 88 foi violentada pelas emendas do Fernando Henrique Cardoso, foi violentada pelo golpe, foi violentada pelas interpretações do Supremo e principalmente pelo governo inominável. Nós temos que rediscutir uma reestruturação radicalmente democrática das instituições. Por exemplo, os mecanismos de participação popular, os mecanismos de democracia direta, os mecanismos de plebiscito e referendo. Nós temos que recolocar no horizonte, não para agora, no horizonte, a perspectiva de um novo ordenamento constitucional para o país, e eu defendo que haja através de uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, não agora, não com esse governo que está aí, não com esse parlamento que está aí, mas que a gente tenha isso como horizonte estratégico. Eu acho que as instituições políticas, elas são oligárquicas centralizadoras. Por exemplo, as instituições do Poder Executivo, Forças Armadas, Polícia, Segurança Pública, os órgãos de investigação, os órgãos de denúncia, são órgãos burocráticos autoritários. Nós temos que fazer uma redemocratização dessa institucionalidade. Agora, eu acho que isso enquanto objetivo, enquanto meta, enquanto um programa básico de uma profunda reforma democrática. Eu acho que a experiência nos indica que tem determinadas bandeiras que podem virar campanhas. Por exemplo, nós estamos participando de uma campanha nacional pela revogação do novo ensino médio. Está tendo abaixo-assinado, está tendo atos, vai ter, inclusive, uma grande manifestação no dia 26 de abril. Eu acho que nós temos que pegar temas e transformar essa bandeira numa campanha de massa, com abaixo-assinado, com ida ao Congresso, com pressão nas câmaras de vereadores, nas assembleias, com pressão dos sindicatos, fazer um movimento. Nós não podemos criar movimento artificialmente, eles existem a partir da consciência, a partir da vontade, a partir das aspirações das pessoas. E eu acho que isso aí é fundamental, como o Lajolo falou, você nacionalizar e politizar certas bandeiras. Por exemplo, eu acho que nós vamos ter que enfrentar essa questão da segurança pública imediatamente, porque a questão da segurança pública pode virar uma crise no governo. E pode ser um bode na sala para a extrema-direita tentar botar as asinhas para voar. Nós temos que tratar essa questão de maneira mais decisiva, mais orgânica, mais sistêmica. Eu defendo um sistema único de segurança pública, que possa juntar as polícias municipal, estadual, militar e civil sob uma autoridade civil, que crie uma guarda nacional para, de maneira nenhuma, chamar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Forças Armadas não é para a segurança pública. Forças Armadas é para cuidar da defesa. Assim como eu defendo uma outra agenda da defesa nacional, que não tem nada a ver com esse papel de inimigo interno, de ordem, de lei e ordem, de justiça militar, de toda essa parafernália
de corporativismo, de casta, até com a justiça militar que as Forças Armadas têm. Eu acho que nós temos uma oportunidade para mexer com essas casamatas, com esses bunkers, mexer de maneira eficaz. Para isso, pessoal, nós temos que combinar conscientização com mobilização. Nós temos que combinar, ganhar corações e mente e mobilizar. Nós temos que ser promotores de um movimento de mobilização. Aí eu acho que o papel fundamental dos partidos. Primeiro, os partidos de esquerda têm que cumprir esse papel. Eu acho que o governo governa e os partidos apoiam o governo naquilo que é essencial, mas tem que estar nas ruas. O governo tem que cuidar dessa mobilização a partir dos seus interesses e da sua esfera, que eu já me referi aqui, o papel da SECOM, o papel da EBC, o papel de certos programas e o papel do Lula dar entrevistas periódicas, porque ele é um grande comunicador. Então, eu sou de opinião que nós temos que aperfeiçoar, sistematizar, organizar melhor a nossa comunicação. A comunicação do governo está errática. A comunicação do governo está muito pulverizada. Eu acho que está faltando um comando nessa articulação do governo. Eu concordo com vocês de que foi um erro o governo entregar o Ministério das Comunicações para a União Brasil. Acho que foi um erro, um equívoco. Eu me manifestei nesse sentido, até porque eu também me manifestei contra a indicação do Zé Múcio como ministro da Defesa. Tem certas áreas sensíveis que você tem que botar quadros, dirigentes, com capacidade de dirigir e que tenha compromisso com o projeto estratégico de reconstrução do Brasil, que eu acho que a União Brasil não tem, nem o Múcio tem, em definir uma política democrática pública para a defesa nacional. Então, eu tenho esse ponto de vista. Agora, veja bem, eu não estou aqui falando pelo governo, né? Eu sou governo, mas não falo pelo governo. Eu defendo o governo Lula, mas critico. Eu defendo o governo Lula, mas cobro. Eu defendo o governo Lula, mas aponto as limitações que eu acho que existem. Agora, é necessário a gente fazer campanhas. Por exemplo, eu acho que quando entrar na pauta a questão tributária, nós podemos fazer uma grande campanha pela taxação de lucros e dividendos e pelas grandes fortunas. Por exemplo, eu acho que nós temos que estar atentos a esses movimentos. Com uma campanha desse tipo, o governo participa na sua área, na sua esfera, e os partidos, no caso do PT, que eu sou membro do PT, os companheiros do PSOL, do PCdoB, os companheiros da Unidade Popular, os companheiros do PCB, a intelectualidade que não está em partido pode fazer um movimento mais autônomo, mais popular, mais à esquerda do que o governo. Eu acho que isso era muito importante a gente fazer essa pauta de mobilização concreta a partir dos interesses da população. Nós não vamos inventar a pauta para mobilizar. A pauta é dada pelas condições de vida, pela crise, é dada pelas condições em que a população vive. Eu acho que, nesse sentido, tanto para o companheiro Lajolo, para o Menezes, assim como para o Chicão, nós temos que penetrar nos caminhos, nas veias, nas artérias, de como o povo faz política, de como o povo está vivendo. Eu acho que nós temos que construir centros de cultura, os diretórios zonais de partidos, centro de movimento, centro de formação política, para a gente fazer essa relação que ora é micro, ora é macro, com a população da periferia, com a população da nova classe trabalhadora, que é um dilema. Nós temos uma nova classe trabalhadora que nós estamos sem discurso para ela. E o discurso para essa nova classe trabalhadora não é dado pelo Bolsa Família. O Bolsa Família atende a população mais carente. Nós temos que fazer o discurso da qualidade de vida, acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao lazer, acesso à cultura, à defesa do meio ambiente, para discutir com base numa cidadania insurgente, uma cidadania que dialoga, que discute, que está angustiada e está faltando ela ter uma alternativa. Eu acho que os partidos de esquerda têm que incentivar, mobilizar e fazer essas indicações como organizador
Eu não vou restabelecer aqui o velho princípio da vanguarda, mas nós temos que sair um pouco do espontaneísmo espetacular, do marketing ou das lideranças, só das lideranças carismáticas, para uma proposta mais organizada, mais coesa, mais com base real para a gente enfrentar esse sistema. Porque o sistema, pessoal, o sistema neoliberal, o sistema econômico, o sistema autoritário, o sistema político, o sistema ideológico é centralizado, tem comando, é ofensivo e é dessa maneira que eles atuam nas redes sociais, até com robôs. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que chamar a atenção. Qual é o papel de uma esquerda independente, autônoma, que eu proponho aqui uma frente? É chamar a atenção, é dialogar, é cobrar, é pressionar. É isso que nós temos que fazer, apostando que esse governo, que é a melhor possibilidade histórica que está aí, nós temos que fazer com que ele avance na derrota da direita, na oposição à velha direita e no combate às políticas neoliberais, no tratamento das políticas públicas e no combate à extrema-direita, que quer sempre pregar a arma, a morte, o preconceito, a violência, e fazer essa política de que a arma e a morte é um valor e não a vida. Eu acho que esse debate está pegando agora nessa questão das escolas, esse debate vai pegar em outras áreas com a crise da segurança pública, que eu acho que o governo deveria se antecipar, e, no meu modo de entender, vai pegar na questão do salário mínimo e na questão da inflação, porque, veja bem, pessoal, a minha preocupação, e eu falo isso de maneira pública para o governo, é necessário atender às reivindicações do andar de baixo. É necessário atender a população mais pobre. Isso pressupõe a gente enfrentar o poderio dessa elite econômica financiarizada e monopolista. Se nós enfrentarmos isso, como é que nós vamos viabilizar políticas públicas universais sem uma reforma tributária progressiva sobre o patrimônio e a renda? É isso que nós vamos ter que fazer o debate. E eu acho que esse debate também envolve grupos menores, grupos de militantes, frente de partidos, por região, por categoria. Eu acho que a gente tem que incentivar o surgimento dessas iniciativas, dessas experiências pelo Brasil afora. Já falei demais, pessoal. Não, o Chicão Somavila acabou colocando a questão, não, para o chat, não, Lígia? Ele fez uma pergunta, e vou ler aqui para o Genuíno. Minha pergunta seria sobre a comunicação do governo, mas o deputado Genuíno já respondeu anteriormente. Então, pergunto, quando Lula deverá fazer um pronunciamento em rede à nação? Chicão, eu não posso falar pelo Lula nem pelo governo. Eu acho que ele já devia ter feito. Portanto, eu concordo com a sua angústia e com a sua preocupação, porque ele é um grande comunicador. Agora, eu não sou ministro, nem estou no Palácio, nem tem a representação para falar em nome do governo, nem em nome do PT. Eu estou falando em meu nome pessoal. Essas ideias que eu defendo como militante, como esquerda, como militante socialista e petista, e dialogo com as franjas de outros partidos, com correntes, com militantes, e estou fazendo isso quase diariamente, presencialmente ou virtualmente. Minha tarefa é essa. E, evidentemente, esses recados devem chegar no governo. E eu acho que isso está dentro do movimento de pressão, de cobrança, vamos dizer, da boa fiscalização dos atos do governo. Por exemplo, vou dar um dado aqui para você. Hoje eu recebi, num telefonema, os desmandos, segundo esse telefonema, do Luiz Carlos Barreto, que é uma pessoa que eu respeito muito, ele falando dos desmandos que está acontecendo na entidade que cuida do cinema, a Ancine, né? Eu digo, olha, isso aí tem que ver, a Agência Nacional de Cinema não pode ser nem um covil de Bolsonaro, nem uma área que esteja dificultando o diálogo com os artistas. E eu falo, né? Eu sou esse porta-voz, eu quero ser o porta-voz de ideias, do clima das ruas
e das proposições que a gente vai chegando a um acordo que eu considero como lúcidas, como combativas. A última pergunta é da Antonieta, o Genuíno. Então, tá dando para ouvir? Dá para ouvir. Então, Genuíno, primeiro é importante dizer que eu sou da área de educação, na verdade, eu sou de educação física. E eu entendo que o esporte-lazer é uma pauta social e popular, fundamental. Nós, no primeiro e segundo governo Lula, nós perdemos isso para o PCdoB e perdemos muito do trabalho que as prefeituras petistas faziam com relação ao esporte e lazer. Penso que foi uma grande perda. Desde o golpe, nós fomos perdendo e, por fim, terminamos não tendo mais o Ministério de Esporte, sim uma secretaria especial, e hoje nós retomamos o Ministério do Esporte. Para mim, é uma área importantíssima para o governo começar a atuar junto do ponto de vista social. E por que eu estou me colocando aqui? Porque nós cometemos, sabe, Genuíno, e foi o que a gente colocou ainda há pouco sobre a Secretaria, sobre o Ministério da Comunicação, nós entregamos para o Podemos, o maior orçamento do Ministério do Esporte. Nós entregamos para o Podemos, para apoiadores de Moro. Entregamos isso para o Podemos. Vocês sabem o que é isso? Toda a política de esporte e lazer para a população que vem abrangendo idosos, populações indígenas, ribeirinhos, toda essa política, todo esse dinheiro está na mão do Podemos. O que a gente faz? Porque daí, quando eu digo que é fundamental, quer dizer, é só a gente lembrar o que está acontecendo agora com a torcida do Flamengo. Lembram que eles colocaram aquela faixa, os torcedores estão sendo julgados, estão tendo que usar a tornozeleira. Para mim, tem tudo a ver com essa discussão, com esse debate que a gente está fazendo, de como que como que o governo atua na sociedade para que a gente tenha um retorno da sociedade, participação da sociedade, e a sociedade vindo com a gente para suporte e apoio a esse governo. Eu continuo achando que esporte e lazer é fundamental e a gente não podia estar fazendo o que nós estamos fazendo novamente. No primeiro e segundo governo, nós entregamos ao PCdoB e não foi bom. E agora nós entregamos o maior orçamento para o Podemos. E aí eu quero que você... Olha, Antonieta, para o PCdoB eu não vejo problema não, que é um partido parceiro. Agora, para o Podemos, você tem razão. Sobre o PCdoB, eu prefiro não opinar, porque os companheiros do PCdoB, como eu defendo uma frente de esquerda, eles têm legitimidade para reivindicar. Agora, Podemos, você tem razão. Então, eu queria só fazer essa diferença. E eu concordo que o esporte e lazer deve ser políticas públicas de massa para dialogar com o povo. E deve ter uma direção muito clara, independente de ter uma autoridade ou não do PT. Como eu defendo que haja uma frente de esquerda, inclusive com os companheiros do PCdoB, que essa frente é entre pessoas que pensam diferente, têm interesses diferentes, mas nós temos que ter a responsabilidade de unir essa militância, essas pessoas num projeto comum de defesa do governo. Genuíno? Na última colocação... Desculpa, eu não discordo do PCdoB hoje, Genuíno. Eu falei num primeiro momento, ainda nos primeiros do governo, a gente não foi uma boa proposta, porque nós tínhamos Sócrates como proposta de ministro e, infelizmente, perdemos essa oportunidade. Mas eu concordo com o que você coloca. Perfeito. Tá bom. Valeu, companheiro. Vamos lá. Eu tinha colocado que na palavra da Antonieta poderia haver alguma inscrição, e o César Cantu se inscreveu. Então, vai ser a última pergunta do César Cantu. Genuíno, boa noite, obrigado. Boa noite a todos e todas. A pergunta que eu vou fazer, Genuíno, eu acredito que você é a pessoa mais credenciada para responder, pela sua experiência no Araguaia. Você deve ter visto lá e praticado uma conciliação muito grande entre luta ideológica e estratégia de luta. A luta ideológica é aquela que a gente estabelece um objetivo e vai em linha reta.
Mas lá você deve ter percebido que você não dava para ir em linha reta. Você tinha que desviar para a direita, para a esquerda, tinha muitas vezes que ficar parado e se esconder, e tinha muitas vezes que retroceder. Tudo isso sem perder o foco ideológico. Muito bem. Nós temos discutido na NGD essa estratégia de luta e sua conciliação com a ideologia de luta. E nós sabemos que o governo Lula precisa governar com um Congresso, que ele precisa de maioria nesse Congresso. Ele tem uma mídia contra ele. Ele tem um poder religioso que uma parte dele é contra ele. E eu vejo que, muitas vezes, o Genuíno, a militância de esquerda não compreende isso daí. E, de uma certa forma, acha que a luta é ideológica apenas, não é estratégica. Não é você ir para a direita, para a esquerda, às vezes, ficar parado e até retroceder. Que não é subir uma escada num salto só. É subir uma escada de degrau por degrau. Então, Genuíno, na sua experiência, como é que nós podemos levar todas essas forças progressistas a se alinharem estrategicamente com o governo Lula? Em primeiro lugar, César, tem um projeto de governo de reconstrução do país. Um projeto democrático, popular, antineoliberal. Nós temos que saber para onde vamos. Isso é fundamental, ter o projeto. Porque se você não tem o projeto, você fica só nos caminhos e nas veredas. E se perde porque você não sabe para onde vai. É necessário desviar e enfrentar os atalhos, mas você não muda de lado. Porque quando você muda de lado, você perde a identidade, perde a legitimidade das posições. Segundo, essa é uma luta política, César. Luta política no sentido da disputa de políticas, de salário, de privatização ou não de empresa como a Eletrobras. É uma luta política sobre juros. É uma luta política sobre financiamento da saúde, da educação, ciência e tecnologia. É luta política. E essa luta política, ela pressupõe a gente sinalizar tensionamento. A governabilidade não pode ser a tirania da correlação de força. Não dá. Vamos nos acomodar. Não, nós temos que tentar, até porque tem coisas que a gente não ganha hoje, mas ganha amanhã. Você marca a posição para acumular força. Como é que você acumula força? Se você tem noção de onde quer chegar. Nesse ponto, eu acho que o governo Lula, a maioria do Congresso é conservadora. A maioria dos governadores é conservadora. Para isso, nós temos que governar com a presidência da República, dialogando com os governadores, particularmente os progressistas de centro-esquerda, e no Congresso Nacional a gente fazer o seguinte, ter um bloco parlamentar de esquerda e fazer alianças pontuais, César, por ponto, por agenda, como nós vivíamos na Constituinte. Você faz sobre a questão tributária, sobre a questão do novo ensino médio, sobre a questão, por exemplo, da política externa. Aí você vai fazendo aliança pontualmente. O outro é o que eu chamo de uma governabilidade tensionada, uma governabilidade a ferro quente. Você não pode fazer uma governabilidade acomodatícia, uma governabilidade da conciliação nacional. Você tem que fazer uma governabilidade de disputa. E a outra esfera é a mobilização popular. Eu estou convencido, se a esquerda, onde ela governa, se ela não tiver capacidade de dialogar com o povo, se ela não tiver o apoio das camadas mais populares, e até o momento o Lula está tendo, é só ver as últimas pesquisas, ele tem. Nós não vamos longe se a gente não mistura. Tem que ser ruas e palácio, palácio e rua. Ficar só nos palácios não garante uma governabilidade transformadora. Então, para mim, tem que combinar ruas com palácio. E eu acho que essa é uma tarefa primordial da esquerda partidária. O PT tem que ficar menos no palácio e mais na rua, fazendo articulação, propondo eventos, fazendo campanha,
dialogando, e eu acho que a gente devia colocar no nosso radar a tática para ganhar as eleições em 2024 nas grandes cidades. Isso pressupõe que a gente escolha quem é o melhor nome, quem é o melhor candidato ou candidata para unir as forças progressistas. Se o PT entrar nessa para dizer tem que ser do PT, pode dividir. Eu acho que a gente tem que defender uma unidade à esquerda e construir essa alternativa com base num programa democrático e popular para as prefeituras, principalmente das capitais. Porque a eleição de 2024 ela passa a ser muito importante para o futuro do governo que termina em 2026. E nós temos que trabalhar para que esse projeto tenha continuidade com Lula ou sem Lula. Isso é fundamental se a gente avança num programa e na mobilização de consciências, numa espécie de mobilização cívica para fazer esse projeto. É dessa maneira que eu compreendo esses caminhos. Os caminhos são tortuosos, mas aonde a gente quer ir não pode ser tortuoso, não. Tem que ser bem claro do que a gente quer e deixar isso claro no nosso processo de acumulação de força com a população. Bom, Genuíno, eu queria agradecer a você. Eu também quero te dizer que eu concordo com você que essa escrita de palácio e rua é fundamental. Não tem muito sentido você deixar tudo terceirizado na mão do Lula. Lula, se vira, já te demos o governo, agora você se toca, porque o risco é muito grande. Ou nós nos organizamos aqui, organizamos o movimento popular e damos apoio nas ruas para que alguma coisa aconteça, ou a gente não vai fazer nada além disso. Né? Ô, Amaury, só para reforçar o que você está dizendo, o que aconteceu em 54, o que aconteceu em 64, e o que não aconteceu em 2016 é que nós não fizemos uma mobilização popular. Sem mobilização popular, a esquerda não terá condições de ser vitoriosa. É exatamente isso. É isso que eu concordo contigo. É exatamente isso, e é isso que nós precisamos fazer. Aliás, eu estava fazendo, inclusive, um paralelo aqui dentro do Geração 68, quando a gente estava discutindo a greve de 1980, no ABC. Você, na época, era professor lá do Equipe, eu era morador de São Bernardo, e lá havia uma união entre a população, o sindicato, as igrejas, os movimentos sociais, e mesmo com a direção do partido, a direção do sindicato presa, o movimento foi vitorioso. Nós tivemos na rua, no 1º de maio, acho que você estava lá também, no 1º de maio, nós tínhamos 100 mil pessoas na rua, sem a direção, com todo apoio popular, e aquele dia foi o dia, assim, que eu vou te falar que foi um dia dos mais importantes da minha vida de militância política, porque aquele dia nós saímos para a cidade, porque a cidade estava liberta, porque o exército fugiu da cidade. Então, são exemplos que a gente tem da vida política que a gente desaprendeu, que são extremamente importantes e que a gente tem que reaprender, que a gente precisa ter movimento popular na rua, que a gente precisa ter sindicato organizado, que a gente precisa ter as igrejas participando com a gente, que a gente precisa estar junto para que a gente consiga avançar. E aquele movimento, na minha opinião, foi um marco, e que foi o crescimento do próprio PT também. Então, terminando essa fala, eu queria agradecer, não tem mais ninguém inscrito, eu queria agradecer a tua presença e queria te dar espaço para você fazer as últimas considerações. Olha, eu quero agradecer a Amaury, quero agradecer a Elizabeth, quero agradecer a Lígia, que fez a organização das nossas inscrições, e dizer para vocês que é muito importante esse diálogo. A gente tem que compreender para poder melhorar e qualificar a nossa militância. Segundo, nós temos que ter uma militância socialista de esquerda de qualidade, com base no companheirismo, com base na camaradagem, para potencializar e multiplicar nossas forças. Em terceiro lugar, não desistir diante da primeira dificuldade. A gente tem que ser cabeça
cabeça fria e coração quente. É a maneira da gente acertar o caminho, como se tivesse que combinar o retrovisor e o para-brisa. O retrovisor e o para-brisa é fundamental para esse processo. O para-brisa para a gente saber para onde vai, e o retrovisor para a gente ficar olhando com as experiências que deram certo ou que deram errado. Um grande abraço e muito obrigado, professor.